Graça e paz. Eu fazer esse vídeo breve a respeito de algumas posições que a gente vem analisando. Interessante, falando a respeito de política de algumas pessoas que eu vejo como cristão, tratando hoje no século XXI, dizendo que o cristão ele não pode ser de esquerda. Todo aquele cristão ou evangélico que acredita na política de esquerda, ele não é cristão, não é cristão. Na verdade, o cristão que acredita na política de esquerda, ele vem sendo marginalizado, ele vem sendo discriminado de uma forma dentro das igrejas evangélicas e também com os próprios ditos crentes. E eu venho desmistificar isso, porque quando a gente se trata da igreja evangélica, há alguns anos, algumas décadas atrás, a gente percebe que há uns 30, mais ou menos 40 anos atrás, era dito pelas igrejas protestantes, evangélicas, cristãs, que todo evangélico, todo crente, ele não poderia fazer parte da política porque era um pecado diante de Deus, o cristão ou o crente, ele fazer parte da política, né? E os anos foram se passando e aí deixou de ser pecado e os crentes começaram, os evangélicos começaram a se envolver na política, de início indiretamente, apenas nos bastidores, e depois hoje diretamente aí com vários candidatos aí evangélicos, aí pastores também, que fazem parte da política do nosso país, do nosso Brasil. E aí também, alguns anos atrás, era dito também que o crente ele não podia assistir televisão, porque era pecado. Todo crente que assistisse televisão, ele estava pecando contra Deus, porque não podia. E os anos foram passando, e aí os líderes evangélicos passaram a dizer que deixou também de ser pecado, porque o crente tem que interagir, tem que ver as notícias, tem que estar atualizado, e aí deixou de ser pecado também assistir televisão. E hoje vem nesse mercado de marketing de fake news, né, que vem criando essas notícias que o cristão ele não pode crer na política de esquerda devido ao grande problema ideológico do nosso país, que é essa ideologia de gênero, que vem levantando aí uma guerra dos evangélicos protestantes contra a esquerda, levantando muitos cristãos que se dizem crer em Jesus Cristo, que é o Cristo que tem amor e misericórdia por qualquer um, independente de crença religiosa, independente de escolha de partido político, mas eles são seres humanos. Mas essa política de direita levantou essa fúria do pessoal da direita, levantou essa ira do pessoal da direita, que a Bíblia ela diz que temos que amar o próximo, independente da sua crença, do seu credo, independente de quem ela é. Temos que amá-los e tratar da forma como Cristo nos amou, assim está escrito lá na palavra de Deus. Mas vem criando-se esse ódio pelo pessoal da esquerda, e nós observamos isso, debates em redes sociais, e diante do nosso cotidiano a gente enxerga esse ódio que vem criando o pessoal da esquerda com a direita, essa polarização, que Jesus Cristo não se agrada de nenhuma forma de tudo isso. E esse preconceito que vem sendo levantado. Então, através desse sistema ideológico, essa guerra ideológica de direita com esquerda, principalmente essa criação da ideologia de gênero, fez com que o pessoal evangélico acreditasse na política liderada hoje pelo Bolsonaro aí, e apenas nesse ponto aí, sobre ideologia de gênero, que eles tanto defendem, e acredito que é o único ponto que os evangélicos defendem numa área política. Eu quero dizer que isso não é que não tem que ser discutido, né, mas que o Brasil ele é muito maior do que uma simples ideologia que faz com que você apenas vote em um candidato por essa visão de ideologia e por liberação de armas, que eu acho que deve ser um dos poucos projetos do atual governo, que é a criação e liberação de armas e essa questão de combate à ideologia de gênero, que é muito pequeno para que o Brasil ele tenha de tão grandioso e tão estrondoso de temas importantes e muito mais importantes do que essas besteiras aí que vem sendo discutida. Então eu venho dizer o seguinte, amados, que no capítulo 2
do livro de Atos, versículo 44 e 45, diz que todos na igreja, no início da igreja cristã, eles viviam de igual modo, né? Eles estavam sempre juntos, tinham todas as coisas em comum. E os que tinham propriedades e bens, eles repartiam com todos os homens, conforme cada um em sua necessidade. Aqui a Bíblia, ela diz esse sistema social que todos da comunidade eles viviam de igual modo. E os que tinham mais condição de bens financeiramente e patrimônios, eles vendiam e repartiam com todos de igual modo, de acordo com cada necessidade. Ou seja, aquele que estava numa miséria, aquele que estava em condição muito mais inferior financeiramente, os que tinham mais condição, eles repartiam para que a quebra da desigualdade, a diminuição da desigualdade, ela viesse ser justa e que não o que tivesse mais continuasse tendo mais e aquele que tivesse menos continuaria na miséria. Não foi isso que a igreja primitiva iniciou, porque aqui, antes, nos versículos anteriores, mostra o quanto eles estavam atentos às orientações, os ensinos dos apóstolos, que tanto aprenderam com o seu principal e único mestre, que era Jesus Cristo, que ele ensinou isso, e eles estavam colocando isso em prática. E não é isso que nós estamos vendo hoje diante das igrejas evangélicas, apoiando a extrema-direita, com Bolsonaro e a equipe, apoiando essa linda e maravilhosa, na verdade, esse lindo e maravilhoso projeto dessa reforma da Previdência, que veio para escravizar simplesmente aquele que tem menos condição no país, ao trabalhador, ao nordestino, ao pobre, né, à classe trabalhadora, que eu vejo muitos cristãos declarando o quanto Bolsonaro o representa, e ele como cristão, como evangélico, como uma pessoa que faz parte da classe, vou colocar como classe D, porque se você pegar os maiores cristãos, os maiores evangélicos, eles não ganham mais do que 3 salários mínimos. Então, eles são considerados da classe D abaixo. Porque a partir no máximo do 3º salário mínimo aí, estamos vivendo numa classe D, numa classe pobre, ou numa classe média baixa para pobre. E essa representabilidade que o governo de extrema-direita vem concedendo nas suas aprovações de projeto, através também dessa reforma da Previdência, ela vem para facilitar as condições financeiras dos megas empresários, das corporações, né, das empresas multinacionais aqui, e o trabalhador, aquele que ganha um salário mínimo, que ganha no mais tardar 2, chegando, estourando 3 salários mínimos aí, vamos trabalhar muito, trabalhar bastante, ganhar pouco, né, e se aposentar nunca. Então, nascer livre e morrer escravo é o título principal dessa reforma da Previdência, onde os evangélicos dizem que este presidente o representa, onde a maioria dos evangélicos, acima de 80% dos evangélicos, não ganham mais que 3 salários mínimos. Como pode um presidente estar apoiando uma reforma dessa? Como pode um presidente se dizer defensor da família, defensor do cristão, e criar um projeto para escravizar os próprios cristãos? Um homem de extremamente preconceito contra negros, preconceito contra indígenas, contra o pobre, contra o favelado, contra o nordestino, e pessoas dizem que ele o representa. Eu digo uma coisa, meu amado, que na nossa Constituição, no artigo 6º, ele diz que temos direito à educação, direitos sociais, à educação, à saúde, à alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte e o lazer. Onde é que uma reforma dessa da Previdência ela vai me proporcionar uma condição para que eu possa comprar uma casa, eu ter uma moradia, se o único dinheiro que eu vou ganhar é para o meu único sustento, para a minha sobrevivência, e olhe lá. Então, como pode um governo me dizer que ele me representa, que o que ele está fazendo para a classe trabalhadora, que é através do trabalho, onde a própria Bíblia diz que o trabalhador ele é digno do seu salário. Então, que salário eu vou ter para que eu possa sustentar a minha família, para que eu possa pagar o aluguel, para que eu possa fazer feira, para que eu possa comprar a fralda do meu menino, o leite do meu menino, para que eu possa pagar a escola do meu filho? Como é que eu, com um salário de R$ 998,
E uma reforma da Previdência onde vai me fazer com que eu contribua por mais de 40 anos, que eu tenha no mínimo 65 anos de idade. Onde é que eu, com 65 anos de idade, trabalhando em construção civil, trabalhando como estiveiro num porto, onde tem insalubridade, onde tem um trabalho árduo, onde a nossa carne ela tende a cada vez mais se tornar muito mais cansativo do que um trabalho dentro de um escritório. Como é que eu vou conseguir, com 65 anos de idade, estar conseguindo manter, trabalhar com o mesmo vigor e mesma força? Qual empresa vai querer um trabalhador com 60 anos, com 65 anos em trabalho pesado? E eu possa contribuir até isso, no mínimo com 65 anos de idade. Esse governo não me representa como cristão. Esse governo, ele está apenas focado no seu próprio interesse empresarial, favorecer a classe empresarial. Esse governo não está nem aí para a minha família. Esse governo não está nem aí para o sustento da minha família. Amados, o cristianismo está tão longe do que as igrejas evangélicas estão defendendo hoje, que isso é vergonhoso, amados. É vergonhoso ver cristãos bater no peito e defender um governo onde não está nem aí para o pobre, onde não está nem aí para o sustento da tua família, amado. Onde tu ganha um salário mínimo, onde tu ganha o único salário mínimo que tu tens para sustentar, pagar aluguel, fazer feira. É difícil, amados, quando eu vejo o Cristo da Bíblia e eu vejo os cristãos denegrindo outros que nem sequer vai a um templo de igreja, porque a igreja não está preocupado com a tua vida social, a igreja não está preocupada com o teu bem-estar social, a igreja está preocupada apenas com aquilo que você pode oferecer a ela, que é o teu dízimo e que é a tua oferta, que é a tua posição social. Porque a partir do momento que você deixa de ter uma posição de respeito socialmente, você passa a deixar de fazer parte do grupo de rol deles. Mas a partir do momento que você começa a ter uma posição melhor na sociedade, eles começam agora a querer estender a mão para você, porque eles têm interesse naquilo que você pode dar a ela, à igreja, ao pastor, ao líder, quem quer que seja. Então, meu amado, esse governo, ele não me representa. Quem me representa é aquele que luta para que eu possa ter um salário digno para sustentar a minha família, para que ele possa quebrar, para que ele possa diminuir a desigualdade social, para que ele possa diminuir aquele que ganha muito mais e fazer com que ganha menos, ele venha equilibrar ao ponto de que eu possa ter uma condição social de sustentar a minha família, para que eu possa ter um tempo de trabalho, para que eu possa, depois do trabalho, após o trabalho, ter um lazer para com a minha família e desfrutar com a minha família, para que eu possa trazer o pão de cada dia e sobrar dinheiro no mês, para que eu possa fazer algum tipo de investimento, para que eu possa ter algum tipo de lucro a mais e não estar passando por miséria, necessidade e dependendo de ajuda de outras pessoas para o sustento da minha família e de amigos meus. Esse governo não me representa, amados. Quem me representa é quem defende a minha questão social, é quem defende a minha questão civil, é quem defende a minha questão econômica, é quem está preocupado com a minha prosperidade familiar, intelectual, educacional, hospitalar. Esse governo é que me representa, é que faz o serviço público hospitalar ter uma melhoria de qualidade, independente se trouxe de Cuba, da Venezuela, da Arábia, da Europa, de onde quer que seja, mas ele se preocupou em trazer, em melhorar pelo menos o mínimo para a sua sociedade que tem a dificuldade de poder pagar um plano de saúde. É um governo que pelo menos ele aumentou a questão do seu salário mínimo em uma questão para que você pudesse sobrar um pouco mais e que você pudesse ter algo a mais na tua vida. É esse governo que me representa e não um governo que cria projetos e leis para favorecer aqueles que já são favorecidos. Então, amados, que Deus possa abençoar e que Deus possa despertar a pastores, que Deus possa despertar a líderes evangélicos, católicos, espírita, quem quer que seja, que acha que é dono da Bíblia, que conhece a Bíblia, mas que não ensina a verdade, que não ensina o que Jesus quer que seja feito. Então, amados, que a igreja, que o verdadeiro Cristo, aquele que fez pelos pobres, aquele que lutou, aquele que fez por aquele mais miserável, que esse Jesus que eu conheço da Bíblia,
ele possa abrir e tirar as escamas dos pastores, dos líderes, dos deputados, dos senadores que se dizem ser cristãos, mas que estão puxando sardinha para o seu próprio bolso, para o seu próprio interesse financeiramente. E não estão nem aí para o povo brasileiro. Então, é essa mensagem que eu deixo, amados, com a minha indignação de ver cristãos guerreando, lutando e dizendo que esse governo é cristão, que esse governo o representa. Esse governo está longe do verdadeiro Jesus Cristo. Esse governo está longe do que Cristo quer e do que a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas dizem, que aquele que atenta para o pobre, esse alcança a misericórdia. Deus abençoe, meus amados. Que esse vídeo possa tocar no teu coração evangélico, cristão, espírita, católico, ateu, mas que Deus possa tocar e enxergar que temos que lutar por direitos civis, por direitos culturais, por direitos sociais, religiosos e dar qualidade de vida ao povo mais necessitado desse país, porque o mais necessitado é o que mais está precisando da mão estendida. E assim é o que Jesus faria. Deus abençoe.